Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, eu vou dar sequência a um vídeo que eu fiz, a saber, o último, que eu falei sobre Cristo. É o fim da lei ou o alvo da lei. E eu resolvi dar sequência ao vídeo fazendo um segundo vídeo. E nesta oportunidade, então, nós vamos trabalhar a questão da interpretação de ser Cristo o alvo da lei. Bom, os adventistas do sétimo dia, eles defendem com unhas e dentes, com todas as suas forças, que a palavra telos, em Romanos 10:4, significa alvo e não fim. Mas por que eles insistem nesta interpretação de que Cristo é o alvo da lei e não o fim da lei? Simples. É simples. Primeiro, os adventistas eles defendem a perpetuidade dos 10 mandamentos. Mas por que eles defendem a perpetuidade dos 10 mandamentos? Simplesmente porque eles defendem a perpetuidade do sábado, da guarda do sábado. Então, como o sábado faz parte dos 10 mandamentos, então eles defendem a perpetuidade dos 10 mandamentos. Em detrimento do restante dos mandamentos que foram dados, eles dizem que foram abolidos. Mas no que diz respeito aos 10 mandamentos, a saber, mas o foco deles é o quarto mandamento, o sábado, então eles dizem que os 10 mandamentos são perpétuos, mas lembrem-se, eles dizem perpétuos 10 mandamentos, mas por causa do sábado. Não é à toa que a igreja adventista é chamada de adventista do sétimo dia. Então, a igreja adventista ela está alicerçada, não no decálogo, mas no sábado. Então, não esqueça disso. A igreja adventista ela é chamada de igreja adventista do sétimo dia. Então, o pilar da igreja adventista é o sétimo dia. Então, é importante você entender por que eles insistem na perpetuidade da lei. Por causa apenas, ou melhor, dos 10 mandamentos, por causa apenas de um mandamento, a saber, do quarto mandamento, o Shabat, ou sábado. Então, a partir desta tese aí deles, eles vão distorcer várias passagens para fazer crermos que a lei ou os 10 mandamentos com foco no sábado é perpétuo. Quando nós chegamos, por exemplo, em Romanos 10:4, onde Paulo diz Cristo é o fim da lei, e por fim ali nós lemos no grego telos, então eles vão dizer que a palavra grega telos ali não tem o significado de fim, de cessar, de extinção, mas sim o significado de alvo. E aí muitos intérpretes, inclusive eu, há bem pouco tempo, até o vídeo passado, eu concordei com esta análise, de que a palavra telos, às vezes, ela pode significar, sim, alvo. Mas eu, revendo direitinho aqui, eu fui dar uma olhada aqui num dicionário grego, que eu tenho aqui, ou melhor, num léxico grego, eu vou apresentar aqui para vocês, ó, Edward Robson, léxico grego do Novo Testamento. E eu fui pesquisar mais esta questão da palavra telos. De acordo com o léxico grego, de acordo com os dicionaristas gregos, de acordo com a língua grega, eu fui atrás, eu fui pesquisar. Será que realmente a palavra telos pode significar alvo? Pode significar objetivo? Pode significar meta? Será? Eu sou um pesquisador, eu não sou apenas formado em teologia. Eu sou formado em história, eu sou um historiador. Então, na qualidade de bacharel em teologia e na qualidade de um historiador, eu tenho a obrigação de pesquisar. E pesquisar com honestidade. Antes que eu aqui lhes dê uma posição científica sobre a palavra telos, se realmente ela pode significar, se ela aparece na Bíblia Sagrada, com este sentido de objetivo, de alvo, eu quero ler aqui um comentário da Igreja Adventista no livro Subtilezas do Erro. Eu quero fundamentar a minha fala aqui na própria fala deles, ok?
livro Subtilezas do Erro, página 109. Diz assim, o tema, fim da lei. Citam também Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E conclui que se é o fim, não é continuação. Aqui eles estão citando o nosso raciocínio. Logo, se Cristo é o fim, então não há continuação da lei. Aí aqui vai começar o comentário adverso da Igreja Adventista. O que eles dizem? Outro crasso engano. Concordamos que o texto se refere ao decálogo. Ele está se referindo à lei em Romanos 10,4. Mas não concordamos que signifique que Cristo tenha posto um fim àquela lei. Notemos a palavra fim. Nem sempre significa terminação. Prestai bem atenção. Aqui as palavras da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que a Igreja Adventista diz? Nem sempre significa terminação. Isso é o que a Igreja Adventista diz. Agora, será que a palavra telos realmente significa alvo, conforme dizem eles? Bom, eu consultando aqui o léxico grego do Novo Testamento, escrito por Edward Robson, eu vou aqui dizer para você o que os léxicos, os dicionaristas gregos dizem sobre o significado da palavra telos. Será que nós podemos encontrar no léxico grego isso que a Igreja Adventista diz, nem sempre significa terminação? Será o que o léxico grego vai dizer sobre a palavra telos? Será que o que a Igreja Adventista diz que a palavra telos nem sempre significa terminação, mas às vezes ela significa também alvo, meta? Será que o léxico diz isso? Ou será que esta ideia ela é extraída simplesmente da cabeça dos adventistas do sétimo dia para dizerem que Romanos 10,4 não ensina que Cristo é o fim da lei, mas que ele é o alvo da lei? Será que é isso? Eu vou dizer já para você. Vamos continuar. Nem sempre significa terminação. E no texto em Lide, ele se refere a Romanos 10,4, não tem este sentido. Então veja que os adventistas do sétimo dia, eles afiançam que em Romanos 10,4 a palavra telos não tem o sentido de fim, de cessar, mas sim de alvo, de meta, de objetivo. Então vamos lá. Vem do grego telos e significa também propósito. Aí ele bota aqui alvo, objetivo. Isso aqui é a definição que a Igreja Adventista do sétimo dia está dando para a palavra telos. Ok? Esta é a definição. Resta nós sabermos se esta definição que a Igreja Adventista está dando para a palavra telos, em Romanos 10,4, ela realmente pode ser confirmada pelos lexicógrafos, pelos léxicos, pelos dicionários da língua grega. Vamos lá. Consequência, resultado, é o que ele diz aqui, etc. Muito frequentemente é assim empregada. Por exemplo, aí aqui veja o exemplo da Igreja Adventista. O que eles dizem? Eu vou ler aqui para você. 1 Timóteo 1,5 diz, ora, o fim do mandamento é a caridade. Ora, aí eles querem dizer para você que a palavra telos em 1 Timóteo 1,5 ali significa não fim de cessar, mas o objetivo. Daí eles vão entender o seguinte, ora, o objetivo do mandamento é a caridade. Ora, meus queridos, vamos lá para 1 Timóteo 1,5. 1 Timóteo 1,5. Olha o que diz aqui. 1 Timóteo 1,5. Vamos lá. Ora, aqui nesta tradução, a área diz assim, ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de um coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Tá certo? Na versão que eles leram aqui diz, ora, o fim do mandamento é a caridade. Pois você sabia que esta palavra telos aqui tem um significado realmente de fim e não de meta e não de objetivo? Sim. Onde é que o mandamento acaba? Que está falando do fim do mandamento. Fim.
Onde é que o mandamento é cumprido? Onde é que o mandamento cessa? Onde é que o mandamento encontra o seu cumprimento? De acordo com Paulo, é na caridade. Paulo, lá em Coríntios, se não me falha a memória, ele diz que a fé são 3 coisas que permanecem. Mas aí ele vai dizer que o amor, ele não cessa. Os carismas cessarão, a fé cessará, mas o amor não cessará. Por quê? Porque o amor é o cumprimento da lei. O amor é o cumprimento do mandamento. O amor é o fim do mandamento. Então, quando Paulo diz aqui, em 1 Timóteo, ora, o fim do mandamento, lembre-se, na palavra grega, fim, nós temos telos, fim é fim mesmo. E não adianta os adventistas dizer que aqui significa alvo, objetivo. Não, senhor. Fim é fim. Esta palavra grega, telos, na Bíblia, ela jamais é usada com o significado de alvo, de objetivo, de meta. Jamais. E eu vou lhe antecipar. O léxico grego do Novo Testamento que eu tenho aqui, ele, para a palavra alvo, objetivo, ele usa uma outra palavra que eu vou lhe mostrar. Mas vamos prosseguir. 1 Pedro 9 diz, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Aí olha a conclusão dos adventistas. Vê também São Tiago 5,11. Veja o leitor se nesses textos fim pode significar cessação. Absurdo. Absurdo não. Realmente a palavra fim, que no grego é telos, em todas essas passagens significa cessação. E eu vou lhe mostrar 1 Pedro 1,9, que ele diz que é absurdo se interpretar por fim, por cessação, pois não é. Absurdo é se interpretar por alvo, por meta. 1 Pedro 1,9, vamos lá. 1 Pedro 1,9. O que que diz aqui? 1 Pedro 1,9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Aqui é fim mesmo, no grego telos, sim. Ora, meus irmãos, nós vamos sempre precisar da fé. Não, o apóstolo Paulo diz que a caridade e a fé e o amor, eles permanecerão até que o que é perfeito venha. Mas só tem uma coisa, o amor, ele continuará. Deixa eu ver bem aqui, deixa eu ver aqui para mim não... 1 Coríntios, para mim não errar aqui para você. 1 Coríntios 13. Onde é que ele diz aqui? 13. Vamos ver aqui. 1 Coríntios 13. Vamos lá, 13:8, ó. O amor jamais acaba, mas havendo profecia, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, ele está falando de Cristo, então o que é em parte será aniquilado, o que é em parte será aniquilado. E o que é em parte? Quando eu era menino, falava com o menino, sentia com o menino, pensava com o menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias do menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém o maior destes é o amor. O amor jamais passará. A fé passará, a esperança passará, os dons passarão, mas o amor não passará. Então, quando Pedro diz exatamente isso aqui, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, de fato, meus irmãos, chegará um tempo em que não precisaremos mais da fé. A fé, ela passará. Os carismas passarão.
Quando é que isto acontecer? Quando nós alcançarmos definitivamente a salvação mediante a ressurreição ou a parousia de Cristo. Mas uma coisa permanecerá, o que é? O amor. O amor, ele é eterno, ele permanecerá para sempre. Mas a fé, isso desaparecerá. Os carismas desaparecerão. Com esta explicação que eu estou lhe dando, eu estou dizendo para você que 1 Pedro 9, de fato, significa o fim, alcançando o fim da vossa fé. Quando é que a fé terá um fim? Quando é que não precisaremos mais da fé? Quando alcançarmos a salvação. Quando nós alcançarmos a salvação, quer seja na parousia de Cristo, sim, na parousia de Cristo, porque é o que Pedro está falando. Quando Cristo vier, nós alcançaremos a nossa salvação. Quando nós ressuscitarmos em Cristo, nós alcançaremos a nossa salvação. E quando este momento chegar, então a fé tem um fim. E é por isso que Pedro usou a palavra telos, no sentido de fim, e não de objetivo. Então, os adventistas estão erradíssimos. Como também eles estão errados em interpretar Tiago 5,11 por objetivo, por alvo. Não. Tiago 5,11 está falando de fim mesmo, de cessar. De cessar. Então vamos lá. Seria inadmissível que, quando alcançamos Jesus, possamos lançar fora a lei que é a norma de conduta dada por Deus. Tal ensino não é cristão. Mas aí é que está, quando nós conhecemos a Cristo, Paulo diz que Cristo é o fim da lei. Para os adventistas, Cristo não é o fim da lei. Mas para a Bíblia Sagrada, para o apóstolo Paulo, Cristo é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que crê. Cristo, na verdade, é o fim da lei, é o objetivo da lei. Ora, veja que os adventistas eles interpretam Romanos 10,4 dizendo que Cristo é o objetivo da lei. Não. Romanos 10,4, a palavra telos significa fim, cessar. Cristo é a cessação da lei, é o fim da lei. Prossegue os adventistas, é o fim, não para nos livrar da obediência da lei, mas, e o próprio texto elucida, para a justiça de todo aquele que crê. Justiça, no melhor sentido teológico, é o perfeito cumprimento da lei que Cristo nos imputa e que nos livra da condenação. Então, queridos, você vê que os adventistas do sétimo dia, eles insistem em dizer que Romanos 10,4, a palavra grega telos, significa alvo, objetivo. Só que, é como eu falei para vocês, no dicionário grego, no léxico grego de Edward Robson, lançado pela CPAD, Léxico Grego do Novo Testamento, na página 900, ele comentando aqui sobre o que significa a palavra telos, ele diz aqui, um fim, conclusão, término. Jamais o léxico grego vai dizer que telos significa alvo, meta, objetivo. Não. De acordo com o léxico grego do Novo Testamento lançado pela CPAD, a palavra telos significa um fim, conclusão, término. E aqui ele dá várias referências, por exemplo, Lucas 1,33, onde a palavra telos aparece, significa realmente fim. Segundo aos Coríntios 3,13, lá telos significa fim. Hebreus 7,3, lá a palavra telos significa realmente fim. 1 Coríntios 10,11, a palavra telos significa fim, fim de findar. 1 Pedro 4,7, telos tem um sentido de fim. Romanos 10,4, olha, Romanos 10,4, que é o texto que nós estamos trabalhando, o léxico grego aqui diz que telos significa fim, cessação, conclusão. Então, com quem é que você vai escolher ficar? É com os adventistas do sétimo dia, esta seita, porque é característica das seitas distorcerem a verdade. Ou você vai ficar com os estudiosos da língua grega, que inclusive deram como exemplo da palavra telos com o sentido de fim, de cessação, Romanos 10,4. Está bem aqui.
telos gar nomu Christos. Cristo é o fim da lei. Aí aqui ele dá vários exemplos. Ó. O que ele aqui, ou seja, com Cristo o poder da lei chegou ao fim, para que a justiça pela fé fosse considerada para todo aquele que crê. Aí aqui ele dá mais referências como Romanos 7:6, 8:2 e assim por diante, meus queridos. Aqui a nota é grande, mas eu quero lhe dizer que o léxico grego sempre apresenta a palavra telos no sentido de fim, de cessação, de término, de fim de carreira, ok? Então, os adventistas do sétimo dia certamente estão equivocados. A palavra grega para alvo, para objetivo, é outra, não é telos. Na Bíblia Sagrada, por exemplo, você vai ler em Filipenses 3:14, vamos lá. Filipenses 3:14, o que diz aqui? Como é que a gente lê aqui? Ó? Filipenses 3:14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ó, prossigo para o alvo. A palavra alvo aqui, alvo, que os adventistas dizem que em Romanos 10:4 telos significa alvo, não é. A palavra alvo em grego é outra. Escreve-se alvo na palavra no idioma grego, não é telos, é outra palavra, é skopos, ok? Guarde bem, existem duas palavras diferenciadas. A palavra telos significa sempre fim, cessação, término, acabamento, fim. Enquanto que a palavra para alvo, ok, é outra, é skopos. E esta palavra skopos, traduzida por alvo, que pode ser traduzida por alvo, nós encontramos ela em Filipenses 3:14. Você vai encontrar na Septuaginta também Jó 16:12. Eu vou ler aqui para você. Ó. Jó 16:12. O que diz aqui? Jó 16:12. Vamos ver o que diz aqui. Descansando estava eu, porém ele me quebrantou e pegou-me pelo pescoço e me despedaçou, também me pôs por seu alvo. Então a palavra alvo aqui no grego é skopos. Skopos, skopos não é telos. Então eu quero dizer aqui para vocês que Romanos 10:4, onde a palavra telos aparece como fim da lei, telos na Bíblia Sagrada, e é apresentado aqui no léxico grego, telos sempre significa fim, cessação, término, não significa alvo. Então, os adventistas do sétimo dia estão certamente lhe enganando. Eu tenho que falar assim, eles estão te enganando. Eles estão distorcendo o sentido da palavra telos. Telos nunca significa alvo, nunca. Telos sempre significa fim, cessação, término. A palavra grega para alvo é skopos. E eu já dei aqui as referências, Filipenses 3:14, no Antigo Testamento Jó 16:12 e Lamentação 3:12, que eu vou ler aqui para você. Ó. Lamentação 3:12, o que diz aqui? Ó. Dizem as suas mães, onde há trigo e vinho? Quando desfalecem como ferido pelas ruas da cidade, derramando-se sua alma no regar suas... Espera bem. Lamentações 2, acho que eu errei, deixa eu ver aqui. É Lamentações 3:12, eu estava lendo errado. 3:12, ó. Armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Então a palavra alvo aqui, no grego da Septuaginta, é skopos. Skopos, ok? E não telos. Então eu estou fazendo este vídeo exatamente para refutar esta ideia de que Romanos 10:4, quando diz que Cristo é o fim da lei, ali telos significa alvo, objetivo. Não. Romanos 10:4 está apresentando Cristo como realmente o fim da lei, como o término da lei. Depois de Cristo, a lei não prossegue mais. Não.
O que Paulo está dizendo é que Cristo realmente é o fim, é o telos da lei. Ele não está dizendo que Cristo é o alvo. E aqui eu quero aproveitar e fazer, sim, uma ratificação, porque no vídeo anterior eu cheguei a admitir, até levado pelos estudos adventistas, de que telos pode significar alvo, meta. Não. Eu me aprofundei mais na questão e vendo o léxico grego, jamais esta palavra telos em grego tem o significado de alvo, de objetivo, não. De meta, não. Telos, nas páginas da Bíblia Sagrada, sempre significa fim, cessar, término, conclusão. É isso o que o léxico grego do Novo Testamento, na página 900, diz. É exatamente isso que diz aqui, ó. Telos, um fim, conclusão, término. Ok? É exatamente assim que o léxico grego do Novo Testamento apresenta o sentido da palavra telos. E é interessante que ele dá como exemplo Romanos 10, 4. Romanos 10, 4. Telos gar nomu Christos. Ou seja, com Cristo o poder da lei, ou a lei, chegou ao fim, para que a justiça pela fé fosse considerada para todo aquele que crê. Eu estou lendo aqui no léxico grego do Novo Testamento de Edward Robson, lançado ou editado pela CPAD, ok, queridos? Então, este aqui foi um segundo vídeo que eu fiz para complementar o primeiro que eu fiz. Bom, nós vamos ver ainda exemplos da palavra telos com o sentido de fim, por exemplo, em Lucas 1:33, que diz que o trono de Cristo jamais terá fim. A palavra fim ali no grego é telos. Segundo os Coríntios 3:13, também aparece a palavra telos, traduzida com fim, e fim de fim mesmo. Hebreus 7:3, nós temos mais uma vez o uso da palavra telos com sentido de fim. 1 Coríntios 10:11, 1 Pedro 4:7, 1 Pedro 1:9. Alcançando o fim da vossa salvação, ou o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, em 1 Pedro 9, a palavra telos tem um sentido de fim mesmo, ele não tem um sentido de objetivo, como de forma desonesta apresenta a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ok? Isso é uma desonestidade. Olha o que ele diz aqui, ó. O comentador metodista Adam Clarke, considerando Romanos 10:4, entende que se refere à lei cerimonial, mas afirma que a palavra fim certamente significa objetivo. Ora, eles citam aqui Adam Clarke por ter sido um grande erudito que comentou a Bíblia Sagrada, mas eu quero lhe dizer que Adam Clarke ele foi um teólogo. E dois erros ele comete. Primeiro, olha o erro de Adam Clarke. Ó, o comentador metodista Adam Clarke, que os adventistas estão citando, ó, considerando Romanos 10:4, que diz que Cristo é o fim da lei, entende que se refere à lei cerimonial negativo. A palavra grega nomos, em Romanos 10:4, para lei, significa toda a lei, toda a legislação mosaica. Ali não significa apenas uma parte da lei, quer sejam os 10 mandamentos, ou a outra parte que os adventistas dizem lei cerimonial. Que Adam Clarke aqui entende que a lei cerimonial não. Romanos 10:4, que diz que Cristo é o fim da lei, a lei ali no grego nomos, que no hebraico é Torá, ali refere-se a toda a legislação mosaica. O que Paulo está dizendo é que Cristo é o fim da legislação mosaica, é o fim da Torá, é o fim da lei, para a justiça, para a salvação de todos, tanto judeus como gregos. Todo aquele que crê em Cristo, para todos aqueles que abraçam a Jesus Cristo, então, a Cristo é o fim da lei. Ok? Então, vamos lá. O comentador metodista Adam Clarke, considerando Romanos 10:4, entende que se refere à lei cerimonial, mas afirma que a palavra fim certamente significa objetivo, negativo. Ora, por que os adventistas citaram aqui Adam Clarke? Para reforçar a tese deles de que a palavra telos significa objetivo. Tanto estão errados a Igreja Adventista, como o comentarista Adam Clarke está errado. Esta palavra grega telos nunca no Novo Testamento
quer seja no Antigo ou no Novo Testamento, nunca ela tem o sentido de objetivo. Nunca. Você não vai encontrar num léxico grego, nunca, nunca. A palavra telos nunca tem um sentido de objetivo, de meta. Não, sempre tem um sentido de fim, de cessar, de término, de conclusão. A palavra usada para objetivo, para meta, para alvo, eu já falei, é skopos. Skopos, que mais uma vez vou dizer, você vai encontrar esta palavra skopos, ou na sua forma derivada skopon, em Filipenses 3,14, no texto grego, no Antigo Testamento, Jó 16,12, na Septuaginta, e Lamentações 3,12. Em todas essas passagens, você vai encontrar a palavra skopos, ou a sua derivação skopon, traduzido por alvo. Ok? Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.